Nós vamos meditar agora João capítulo 14, versículo 1 em diante. João capítulo 14, versículo 1 em diante. Amém? João capítulo 14, versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz: que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para onde eu estou. Vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Amém? Que a gente possa pensar nessa passagem, João 14, versículo 1 em diante. Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração. Temos recebido muitas notícias e nós precisamos pensar nisso, que Jesus está nos recomendando confiar nele. Amém? Ele está dizendo: não se turbe o vosso coração. Que o coração de vocês não fique angustiado. Temos recebido muitas notícias, temos visto muitas coisas acontecendo. Essa semana alguns perderam familiares, nós também. E os noticiários às vezes atemorizam. Como eu tenho dito, o noticiário aqui em casa já está desligado já faz uns 3 meses. Sem Jornal Nacional, sem Jornal da Band, sem nenhuma notícia de jornal. Mas nós temos as nossas fontes confiáveis. Jesus está dizendo: não fique angustiado. E para nós não ficarmos angustiados, nós temos que crer em Deus. E crer também em Jesus. Hoje nós vamos ter a Santa Ceia e nós precisamos pensar um pouquinho na ceia e nós vamos ver que Jesus, ele cuidou dos seus discípulos. Deixa eu apagar aqui a marcação. Um momentinho só. Jesus cuidou dos seus discípulos e quando era perto da época da Páscoa, agora estamos em João capítulo 13. Abra aí a sua Bíblia, João capítulo 13. Nós vamos meditar um pouco em João 13. Depois nós vamos para Mateus 26. E João 13 diz que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, Jesus ele estava preparado para morrer. Ele não foi pego de surpresa, ele sabia que a sua hora estava chegando. A hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo que o Pai tinha confiado às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia,
começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então, na ceia, Jesus faz algo muito interessante. Essa ceia acontece num lugar reservado. Jesus procura um lugar de comunhão com seus discípulos. E os discípulos perguntam: onde o senhor quer que preparemos a ceia? É interessante que Jesus dá algumas orientações, e uma delas é: vocês vão entrar na cidade e vão achar um homem com um cântaro de barro, vocês vão seguir esse homem e na casa que ele entrar, vocês vão falar com o dono. Como já comentei aqui outras vezes, na época só as mulheres carregavam um cântaro de barro. Então, achar um homem carregando um cântaro de barro era uma senha. Não haveria dúvida, é na casa onde este homem trabalha que vai ser a ceia para Jesus Cristo. E Jesus manda 2 discípulos com esta ordem de procurar o homem com cântaro de barro e preparar a ceia. E lá em João diz que foi Pedro e João que foram os indicados. Agora, nós sabemos que Pedro, ele era agitado. Se alguém ia responder uma pergunta, ele era sempre o primeiro. Ele era aquele inquieto, aquele que falava e depois pensava. Eu não sei como é que foi a ceia que o Pedro conseguiu arrumar. E o João era o mais novinho de todos. Jesus não pegou alguém tranquilo e experiente, Jesus pegou alguém agitado e outro bem novinho para ir preparar a ceia. Agora, esta ceia seria um tempo de comunhão de Jesus com seus discípulos, sem curiosos. Já comentei na igreja que na época era comum, quando alguém convidava alguém importante para comer em sua casa, outras pessoas entravam junto, sem serem convidadas, e ficavam de perto, olhando o jantar ou o almoço, seja lá o que fosse, e ouvindo a conversa, e às vezes até mesmo entrando na conversa do dono da casa com o convidado. Você vai encontrar na Bíblia algumas vezes que Jesus está na casa de alguém e outras pessoas estão ali comentando o que Jesus está falando. Mas esta ceia, Jesus não queria estranhos por perto. Jesus não queria também os inimigos por perto. Era algo apenas para os seus discípulos. Lá em João 14 diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus quer ter um tempo conosco. Não apenas aquele tempo no culto, onde às vezes chegam pessoas que nós não sabemos se são crentes, se não são crentes, se são amigas ou se são inimigas. Às vezes chegam pessoas, nós nem temos a menor ideia de quem seja, mas Jesus quer ter também tempo conosco, a sós com Ele. E nesse tempo a sós com Ele, Jesus vai fazer algumas coisas interessantes. Ali naquela reunião, todos os discípulos estavam no mesmo nível. Nas reuniões do lado de fora, tinha aquele que tomava conta da bolsa, tinha aquele que organizava, tinha aquele que ajudava na distribuição dos alimentos. Mas agora, naquela sala, naquele cenário, que era a parte de cima das casas, todos os discípulos, desde o mais experiente até o mais novinho, que era o João, todos estavam na mesma situação. Quando nós estamos com Cristo, precisamos nos lembrar que você e o seu irmão são da mesma importância para Deus. Às vezes, na hora do culto no lugar público, tem aqueles que sobem ao altar, tem aqueles que
fazem uma oração, o outro faz uma leitura bíblica, tem alguém que fica na porta. Mas na hora que nós estamos a sós com Cristo, todos nós temos que lembrar que somos um em Jesus Cristo. Todos estavam iguais. E aí Jesus faz algo interessante. João capítulo 13, Jesus pega a toalha e ele lava os pés dos discípulos. Ele pega a bacia, um pouco d'água, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Ele pôs água numa bacia e começou a lavar. Depois que ele faz isso, inclusive numa das situações, ele chega até Pedro, e o Pedro diz: "Você vai lavar os meus pés, Senhor?" Jesus respondeu: "O que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois." Essa palavra serve para nós hoje também. O que Deus está fazendo agora, nesse tempo, nós não vamos entender. Mas depois iremos saber o que foi que aconteceu. Hoje eu estava conversando com um pastor que nesse tempo de dificuldades, uma igreja que funcionava num prédio alugado, poucas pessoas participando financeiramente da manutenção da igreja, e ele foi conversar com o proprietário do prédio alugado, e o proprietário não quis negociar, não aceitou redução de aluguel. E o pastor, depois de um tempo, tomou a decisão de fechar até poder reabrir numa outra época. E eu compartilhei, como eu tinha lido essa passagem hoje, eu compartilhei com o pastor, dizendo: olha, o que Deus está fazendo agora, você não entende, mas vai entender depois. Amém? Conosco também. E Jesus disse para o Pedro: você não está entendendo agora, mas depois você vai entender. E aí Jesus diz para Pedro isso, e o Pedro, que era 800, ele diz: então não lava só os pés, mas lava também a cabeça, lava tudo. Mas Jesus diz: não é necessário. Não é necessário. E ele diz que eles já estavam limpos. Mas Jesus, depois disso, ele pergunta para os seus discípulos: vocês compreendem o que é que eu lhes fiz? Jesus lava os pés dos discípulos e depois ele pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Porque quando nós estamos juntos, Jesus e os nossos irmãos em Cristo, Jesus vai aproveitar para nos ensinar algumas coisas, e o que ele quis nos ensinar é que, assim como ele, o mestre, lavou os pés dos discípulos, ele diz: vocês devem lavar os pés uns dos outros. Não precisamos trazer isso ao pé da letra para hoje, e aí na próxima reunião pública ter uma bacia para lavar o pé de todo mundo, já que na próxima reunião teremos que pôr álcool nas mãos, mas não precisa lavar os pés uns dos outros. Mas aqui está ligado a servir. Numa casa, o empregado mais simples da família era o que tinha que lavar os pés dos convidados. E numa reunião como essa, que todos os discípulos chegaram, a pessoa mais humilde daquela reunião é que teria que ter lavado os pés dos discípulos. Mas nenhum deles se achou nesta posição de: puxa, eu sou aqui o mais simples, então deixa eu lavar os pés de Jesus e os pés dos outros discípulos. Jesus está ensinando que nós temos que servir uns aos outros.
Há muitas maneiras de servir. Há muitas maneiras de abençoar a vida do outro irmão. Há muitas formas de servir ao Senhor e aos irmãos. Então, juntos com Cristo, somos todos iguais e precisamos servir uns aos outros. Há uma outra passagem que também está em João 13, versículo 34. Nós temos outra situação aqui, onde Jesus diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Que vocês amem uns aos outros. Deixa eu pegar o vermelho, aliás o azul, porque o texto aqui já é em vermelho, porque as palavras de Jesus, nessa versão aqui online, sempre aparecem em vermelho. Mas Jesus está dizendo que vocês amem uns aos outros. É importante que esse amor, o amor que vem de Deus, seja derramado sobre a igreja, ao ponto de nós amarmos uns aos outros. Temos que amar os de fora também, temos que amar os perdidos, temos que amar a Deus, mas precisamos também amar uns aos outros. Naquela ceia, Jesus ensinou isso para os discípulos, ensinou que eles tinham que servir uns aos outros, amar uns aos outros, e esse é um desafio que nós temos agora. E quando amamos, nós oramos pelos outros. Nós nos preocupamos com os nossos irmãos. Nós intercedemos pela família da fé. Precisamos também interceder pelos que não são da igreja, mas precisamos, de uma forma muito carinhosa, orarmos uns pelos outros. Temos compartilhado pedidos de oração e quando a gente para e ora, ainda que seja uma oração curtinha, é uma demonstração de amor. E logo depois desse período, ainda na ceia, Jesus faz algo mais. Vamos agora lá para Mateus capítulo 26. Jesus ensinou a servir uns aos outros, amar uns aos outros, e ali no versículo 26 em diante, que é o tempo da ceia, que nós vamos celebrar daqui a pouco, enquanto comiam, Jesus pegou o pão e o abençoou, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais o beberei. Perdão. Tem que molhar a garganta. Nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Nesse trecho, Jesus ensina aos discípulos, que estavam ali, todos no mesmo nível, naquele cenáculo, Jesus ensina que eles deveriam compartilhar do mesmo pão e do mesmo cálice. Nós costumamos tomar na igreja aqueles copinhos pequenininhos de ceia, mas aqui na ceia inicial era um cálice só e um pão só. Jesus partiu, deu para os discípulos, cada um tirava um pedaço e passava para frente. Aquele tirava outro pedaço, passava para frente. Então,
esse compartilhar precisava estar na mente de cada um, porque o primeiro precisava lembrar que o pão tinha que chegar até o último. Cada um, ao tirar um pedaço, tinha que lembrar, mais alguém vai receber desse mesmo pão. Na hora de beber o cálice, que passava de mão em mão, também cada um tinha que dar um gole pensando o último que vai receber o cálice precisa não virar para pegar alguma gotinha, mas precisa também beber. Repartir uns com os outros. Jesus, naquela ceia, ensinou a servir uns aos outros, amar uns aos outros e repartir uns com os outros. Sim, aqui eles repartiram pão e repartiram o vinho, mas há muitas coisas que nós precisamos aprender a repartir. Repartir o nosso tempo, repartir, às vezes, mantimentos, como temos feito, porque temos abençoado algumas famílias com cestas básicas. Então, se você tem algum mantimento aí que possa repartir, nos avise, porque temos famílias precisando. Você pode repartir roupas de frio, agasalhos, cobertores, porque temos famílias que vão precisar, o inverno vai ficar pesado dentro de alguns dias. Jesus ensinou a repartir. E nós precisamos também cuidar uns dos outros, repartindo o que estiver ao nosso alcance. E mais uma passagem que eu quero compartilhar com os irmãos é 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4. Fique aí com 1 Tessalonicenses 4 aberto. Mas eu queria só, lembrei de um detalhe aqui em Mateus 26, que na ceia Jesus diz: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Jesus ainda estava vivo, mas aqui ele está dizendo que o sangue já estava derramado. A Bíblia diz que ele foi imolado antes da criação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, Jesus já era o Cordeiro. O sangue já estava derramado. E aquele sangue é para a remissão de pecados de muitos. E nós estamos incluídos nesse muitos. E os nossos conhecidos e os desconhecidos também estão incluídos nesses muitos. E nós precisamos levar a palavra para eles. Por isso, compartilhe esse vídeo depois com alguém e ore para que a pessoa possa compreender que Jesus morreu por ela também. E é interessante que Jesus fala que era a última vez que ele ia beber do fruto da videira. E ele diz: eu vou beber depois com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. É gostoso pensar isso. Nós hoje celebraremos a ceia, mas Jesus um dia vai celebrar conosco no reino de Deus com um vinho novo. Amém? Ele deseja fazer isso. Ele foi preparar lugar. E ele disse: não fique angustiado, nem tenham medo. João 14. Não fique angustiado, nem tenham medo. Ele foi preparar lugar. Agora nós chegamos nessa passagem de 1 Tessalonicenses 4, e nós vamos até o versículo 13. Além de servir uns aos outros, e amar uns aos outros, e repartir o que temos uns com os outros, nós temos que consolar
uns aos outros. O Paulo, ele termina esse trecho dizendo: consolem uns aos outros com estas palavras. Eu preciso ser instrumento de Deus para consolar outras pessoas. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Que palavras? Vamos ler. Só. Deixa eu tirar essa marcação aqui. As palavras são as seguintes. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Irmãos, Paulo está escrevendo para os crentes. Não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, ou seja, dos que já morreram, para que não fiquem tristes como os demais. As pessoas que não têm esperança em Deus, elas ficam tristes com a morte de alguém. Mas quem tem esperança não deve ficar triste. Sentir saudade, sim, mas diz aqui que não tem esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem, aqueles que já morreram. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele disse: não tenham medo, não fiquem angustiados, eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei. Então, quando ele voltar, ele vai trazer na sua companhia os que dormem, porque os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Olha o versículo 15. Pela palavra do Senhor, ainda que declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda de Jesus, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, um dia Deus vai dar uma palavra de ordem, dizendo: chega, chega. Chegou o momento de Jesus voltar para buscar a igreja. Um dia Deus vai dar essa palavra de ordem. Eu e você precisamos estar preparados, porque ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Amém? Servir uns aos outros, amar uns aos outros, repartir o que temos uns com os outros e consolarmos uns aos outros. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse tempo, que você possa olhar para aqueles que estão no mesmo nível. Em Cristo todos nós somos iguais. Não há diferença de quem é pastor ou quem não é pastor. Todos nós somos ovelhas de Cristo. Nós precisamos servir uns aos outros, amar uns aos outros, repartir o que temos uns com os outros, consolar uns aos outros. E nós precisamos olhar os de fora da igreja e descobrir formas também de servir os de fora da igreja, amar os de fora da igreja, repartir com os outros, especialmente a palavra, e consolar os que são de fora da igreja, porque eles também precisam ouvir a mensagem de esperança. Amém? Eu lembrei de uma passagem agora que eu gostaria que você abrisse em Apocalipse 3, 20.
Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Esse trecho diz, deixa eu ver se consigo abrir por aqui. Eu acho que não. Teria que ser em outro lugar. Um momentinho. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Você vai encontrar ali Jesus dizendo... Um momentinho só. Deixa eu abrir a passagem aqui. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta. A porta da nossa vida tem uma fechadura pelo lado de dentro e ele espera que nós venhamos abrir a fechadura para que ele entre. Talvez alguém esteja ouvindo essa mensagem agora e a mensagem para você hoje é: deixe Jesus entrar. Deixe ele entrar na sua vida. Já faz um bom tempo que ele está querendo entrar, está falando com você de várias formas, mas ele não vai invadir a sua vida. Mas o Espírito Santo está dizendo para você: deixe Jesus entrar. Abra a porta. Abra a porta, deixe Jesus entrar. E Jesus está dizendo: eu cearei com ele e ele comigo. A pastora Lúcia e eu fomos a um encontro este ano e a pessoa que estava ministrando a palavra, a apóstola Luísa, compartilhou algo que eu nunca tinha pensado. Jesus diz: eu cearei com ele. Ou seja, eu vou comer o que você colocar na mesa. Aqui na Páscoa, nessa cerimônia da ceia, os discípulos Pedro e João prepararam a ceia para Jesus e Jesus comeu aquela ceia com eles. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Preparamos cálice com suco de uva, preparamos pedacinho de pão. Nós vamos celebrar juntos. Jesus aqui em Apocalipse 3:20 está dizendo: eu cearei com ele. Você vai pôr a mesa e eu vou comer junto com você. E a pessoa que ministrou aquele dia disse: mas o versículo não para por aí. Jesus diz: e ele ceará comigo. Um dia Jesus vai pôr a mesa. Ele vai pôr a mesa um dia. E vai ser vinho novo. Vai ser uma ceia especial. E nós vamos comer o que ele vai colocar na mesa. Imagine se uma pessoa muito rica dissesse: eu vou almoçar na sua casa hoje. Mas um dia você vai vir almoçar na minha. É o que Jesus está dizendo: eu cearei com ele. E ele ceará comigo. Você talvez tenha muito pouco a oferecer para Jesus. Entregue o que você tem a ele. Ele vai estar com você, vai te ajudar a caminhar essa caminhada. Ele vai te ajudar a servir outras pessoas, vai te ajudar a amar outras pessoas, compartilhar o que você tem, repartir, vai te ajudar a consolar outras pessoas. Ele vai cear com você. Mas ele te promete: um dia você vai cear e eu vou pôr a mesa. Eu vou servir. E o que eu tenho para servir é muito maior. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Amém? Que Deus possa te abençoar. Antes de concluir esse período, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Mas vamos orar primeiro. Ó Deus, obrigado por esse instrumento
chamado culto online, que nós tivemos que aprender a usar nesse período do isolamento social. Obrigado a Deus, porque semana após semana temos tido a oportunidade de ver nossos irmãos, estar juntos nesse tempinho e depois ver fotografias de cada casa. Obrigado, Senhor, porque, como alguém colocou, a tua igreja não está fechada, porque a tua igreja somos nós. E nós queremos agradecer por isso, Senhor. E nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor esteja trabalhando no coração daquelas pessoas que ouviram a mensagem hoje. E nesta noite estão dizendo: Jesus, eu abro a porta do meu coração para o Senhor entrar na minha vida e morar na minha vida e limpar a minha vida, perdoar os meus pecados e fazer de mim uma nova criatura em Cristo Jesus. Ensina, Senhor, aquilo que cada um de nós precisa aprender. Obrigado, Senhor. E nós selamos essa oração que foi feita e pedimos que o Espírito Santo possa testificar acerca de tudo aquilo que aconteceu por causa dessa oração simples e abrir a vida e dizer: Jesus, entra na minha vida. Amém. Deus abençoe. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas fotos. A igreja não ficou parada nesse período, ela continuou ativa, porque a igreja, somos nós, continuou aberta. Amém? E nesse período algumas coisas aconteceram. Uma porta foi colocada ali naquela entrada. Em breve teremos menos pombos lá dentro e queremos parar com todos os pombos lá dentro do templo. Então temos uma porta ali agora que vai ajudar também em dias com vento. Foi colocada uma porta ali, mas temos mais novidades. Estão vendo alguma coisa diferente ali? Irmãos e irmãs semearam tempo, mão de obra e material de construção para que a gente possa chegar até o andar de cima. Alguns nunca foram até lá. E a escada foi preparada nesse período. E agora já está concluída. Amém? E nós vamos poder chegar ali em cima. Que Deus possa te abençoar. Eu vou só parar agora a gravação. Aliás, deixa eu continuar com a gravação aqui. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Se você tem seu cálice, seu pedaço de pão aí, a pastora Lúcia está lá embaixo, o nosso está aqui. Nós vamos celebrar a ceia juntos. Pegue o seu cálice, pegue o seu pedaço de pão e vamos celebrar juntos. Vou pedir que o pastor Tiago faça oração. Vou colocar som para ele. Por favor, ore pela ceia. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que ministrou os nossos corações. E neste momento nós apresentamos estes elementos e o consagramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que o Senhor venha nos abençoar neste momento em que nós iremos celebrar ao Senhor a Santa Ceia, Pai. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a família Nazareno Jardim Adelaide seja tocada e ministrada neste momento. Que o nome do Senhor seja engrandecido em nossas vidas. Amém. Amém. Pegue o seu cálice e vamos
comer juntos. A palavra de Deus diz que na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, ele partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, isso é o meu corpo partido por vós. O trigo foi triturado, foi moído, para que esse pãozinho fosse feito. Da mesma forma, Jesus foi moído por nossa causa, por causa dos nossos pecados. E aí onde você está, pegue o seu pãozinho e vamos comer juntos. Mas vamos orar a Deus. Obrigado por esse pãozinho que representa o corpo de Cristo, que foi partido por nós. Ó Deus, que ao comermos deste pãozinho, nos lembremos que precisamos servir uns aos outros, precisamos amar uns aos outros, precisamos repartir o que temos uns com os outros e precisamos também consolar uns aos outros, porque somos um em Cristo Jesus. Pastor, mestre, apóstolo, todos nós, os que são membros da igreja, aqueles que são novos em Cristo, aqueles que já são experientes, todos nós somos um em Cristo Jesus. Vamos comer juntos. A Bíblia diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, ele pegou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aqui nós temos o resultado das uvas prensadas. Jesus disse que ele é a videira verdadeira. E ele foi prensado e o seu sangue foi derramado para que tenhamos perdão dos nossos pecados. Esse suco da uva representa o sangue de Cristo, que tem que estar sobre cada um de nós. Vamos beber juntos. E vamos orar. A pastora Lúcia está lá embaixo, com a dona Luizete, Laura, e também com o Jaime. Vamos orar a Deus. Obrigado, porque em Cristo nós somos um. Abençoa, Senhor, a tua igreja durante essa semana e que nos lembremos de que fazemos parte de uma grande família. Não somos parte apenas da Igreja Nazareno Adelaide, mas somos parte da família de Deus, espalhada por vários países. E como família nós queremos pedir pelos nossos irmãos e irmãs, alguns em lugares onde a situação está delicada por causa da pandemia, oramos por eles, assim como eles têm orado por nós. E pedimos a Deus que a tua igreja possa tocar vidas nesse período, com o amor de Cristo, e fazer a diferença nessas vidas, levando-as a Deus a uma consagração de suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, e agora e para sempre. Amém. Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém?